A palavra de Deus, ela se encontra em Mateus 7, versículo 24. A palavra de Deus, ela diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e pratica é como um homem prudente, que construiu sua casa na rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não pratica é como um insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão estava maravilhada com seus ensinos, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Jesus tinha unção de Deus para ensinar. Espírito Santo, ministra ao nosso coração, fala conosco, enche-nos com a tua presença nessa manhã. Nós queremos ser conduzidos e guiados completamente pelo teu Espírito. Ao abrir, Senhor, a boca, que o fluir da tua presença seja uma realidade. Espírito Santo, nós dependemos completamente do Senhor. A nossa confiança está em ti. Nessa manhã nós te pedimos, Senhor, escreve a tua palavra no nosso coração, para que a cada dia nós possamos ampliar a nossa mentalidade, adentrar no centro da tua vontade todos os dias da nossa vida, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eita, Gessiane deu bom dia com muita força aí. Esse bom dia eu recebo, Gessiane, em nome de... Recebo um bom dia desse. Oh, vou até tirar um print desse bom dia. Oh, bom dia bom, tá vendo? Bom dia! Queridos, quem aqui já assistiu um filme chamado O Peregrino? Eu falo muito desse filme. Ele ao mesmo tempo que ele é um filme que você precisa prestar atenção para você entender, né? E você precisa estar atento, assim, durante todo o período do filme. Porque ele é um filme meio esquisito, mas ao mesmo tempo com uma mensagem extremamente impactante e poderosa. Uma mensagem muito, muito, muito poderosa, porque ele fala da jornada do povo de Deus na terra. Né? O peregrino. Nós estamos nessa terra, queridos, peregrinando. Nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui em peregrinação. Vai chegar o tempo onde Deus vai nos chamar, vai chamar a nossa senha, ou vai chegar o tempo onde de fato o cumprimento da palavra de Deus vai se tornar uma realidade. Todos os dias, todos os sinais que nos cercam demonstram que Jesus está às portas. Ele vai voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, e nós precisamos nos preparar. A nossa vida precisa estar alinhada com o propósito de Deus, e nós precisamos estar atentos, porque vai chegar o grande dia onde todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. E vai chegar o momento onde eu e você vamos precisar prestar contas de toda a nossa vida, daquilo que nós falamos, das nossas ações, mas também daquilo que nós não fizemos, né? Na verdade, as pessoas acham que a prestação de contas é apenas daquilo que você fez. Mas a prestação de contas também é daquilo que você deixou de fazer. Ou que você fez desalinhado do plano e do propósito de Deus. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, que vai chegar um momento onde pessoas vão dizer assim, Senhor, mas nós não pregamos em teu nome, nós não curamos em teu nome, expulsamos demônio em teu nome. Jesus vai dizer, aparta-te de mim, vós que cometeis iniquidade. Então, vão dizer, 3 tipos de pessoas. Aquelas que estão vivendo no centro da vontade de Deus, alinhadas com princípios, valores de Deus, com o propósito de Deus, com aquilo que Deus determinou desde a eternidade, estão todo dia no cumprimento do propósito. Todos os dias. O seu coração queima
Queima para agradar aquele que te chamou. Queima para viver o chamado, o plano e o propósito que Deus tem para a tua vida. Tem um segundo tipo de pessoas, que ela sabe que Deus chamou ela sabe que Deus tem um plano para a vida dela, mas ela não faz nada com isso. Então são aquelas pessoas que estão sem fazer nada da vida, andando em círculos, cheio de feridas, cheio de dores. E é interessante que esse é o maior número de pessoas. Esse é o maior número de pessoas, tá? São aquelas que não estão fazendo nada daquilo que Deus pediu para ela fazer. Elas estão fazendo até muitas coisas. Elas estão distraídas com muitas coisas. Mas elas não estão fazendo aquilo que Deus mandou ela fazer. Ela não está vivendo o propósito. Ela não está alinhada com aquilo que Deus tem para a vida dela. Está completamente desalinhada, desajustada. Ou seja, sabe o que Deus tem, sabe o que Deus mandou fazer, mas não faz, não consegue fazer e anda em círculo a vida inteira. Então você encontra ela hoje, você encontra daqui a 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, ela está no mesmo lugar. Está no mesmo lugar, em um processo de decadência contínua. E tem um terceiro tipo de pessoa, que é aquela que está fazendo as coisas, mas ela está com a intenção do coração dela desajustada. E essa intenção do coração, esse alinhamento com o céu é extremamente importante. Porque tem pessoas que estão fazendo, que estão se movendo, mas o seu coração é desajustado, desalinhado. O seu coração muitas vezes está em coisas, o seu coração muitas vezes está só numa obra de aparência, só num engano, é só uma capa. Pessoas que nunca foram de fato transformadas estão fazendo só por fazer. Pessoas que de fato nunca conheceram a Deus, que estão ali no meio do povo de Deus como joio e não como trigo. Não tem frutos, os frutos não permanecem. Então nós temos aí 3 tipos de pessoas. E quando você assiste esse filme que eu falei, O Peregrino, você vê um homem que ele recebe ali uma incumbência, né, de começar a caminhar em direção à eternidade. E ele começa nessa trajetória e nessa jornada. E por vezes, durante o filme, ele se distrai. Por vezes, durante o período ali, ele acaba trilhando um caminho que não era para ser trilhado. Eu quero te chamar a atenção nessa manhã, pelo Espírito de Deus, para que você fique atento. Atenção plena a respeito da voz do Senhor, mas essa voz do Senhor, ela precisa ser ouvida e ser continuada a dar ouvidos a essa voz do Senhor. E não apenas ser ouvida, e não apenas ouvir a voz de Deus. Lá em Apocalipse diz assim, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Eu preciso estar atento não apenas para ouvir, mas para dar atenção e colocar em prática aquilo que Deus está orientando, falando, conduzindo, direcionando. Senão a gente vai fazer como a trajetória do peregrino. Toda hora a gente vai desviar o caminho. Toda hora a gente vai se perder na jornada. Toda hora a gente vai entrar em lugares que não eram para entrar. Então a importância de não apenas ouvir Deus, mas permanecer ouvindo Deus. Permanecer naquilo que Deus está ministrando, falando, conduzindo, orientando. E não apenas ouvir e permanecer ouvindo, mas permanecer praticando as direções que Deus está dando. Eu ouço muito essa afirmação. Eu tenho buscado a Deus e Deus não está me respondendo. Eu tenho buscado a Deus e Deus está em silêncio para mim. Deus não está falando, Deus está em silêncio para mim. Eu ouço muito as pessoas dizerem isso. E eu faço uma pergunta. Qual foi a última vez que Deus falou com você? Traga a memória. Qual foi a última vez que Deus ministrou o teu coração? Qual foi a última vez que Deus deu uma direção clara para você? Segunda pergunta. Você está obedecendo essa
última vez que Deus falou com você e a direção clara que Ele te deu? Porque presta atenção, Deus é o seu pai, ou pelo menos eu espero que seja. Se não for, hoje Ele pode se tornar o seu pai, tá? Você pode tomar essa decisão de adentrar na paternidade de Deus, e isso é extremamente importante. As pessoas acham que todo mundo é filho de Deus e não é. Então você pode ser intencional na entrada dessa paternidade. Você só precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e aceitar aquilo que Ele fez por você, receber esse presente de Deus. E voltando para o nosso raciocínio, tem pessoas que ouviram a voz de Deus, ouviram uma direção de Deus, mas ela não colocou em prática aquilo que Deus falou. Ela não colocou em prática aquilo que Deus deu como direção. E aí nós lemos uma palavra que o homem sábio, ele ouve a palavra e é como alguém que construiu a sua casa na rocha. Porque vem os ventos, vem as inundações, vem as dificuldades da vida e aquela casa permanece intacta. Porque ela está firmado em um alicerce, que é um alicerce forte, que é o próprio Jesus. A nossa vida precisa estar firmada nesse alicerce. E como que eu firmo a minha vida nesse alicerce? Ouvindo a voz do Senhor e obedecendo a Ele todos os dias. Ouvindo, eu continuo ouvindo, eu continuo obedecendo. Eu não posso parar de ouvir e eu não posso parar de obedecer. Só que presta atenção, tem pessoas que receberam orientações, comandos, direcionamento do Espírito Santo, direcionamentos do Senhor para a tua vida, mas você não colocou nada em prática e você continua pedindo: Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo. E o Senhor está dizendo: já falei, já orientei, já te dei uma direção. Só que você não vive e você não pratica. E aí a sua vida é semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia. Vem as lutas, vem as tempestades, vem as problemáticas, vem as guerras, vem as situações difíceis. E você fica no meio do caminho. Você fica tombada no meio do caminho. Você não consegue se levantar desse lugar. Não consegue sair. Porque você é alguém que ouve, mas você não coloca em prática. E eu falo com os meus alunos nas imersões, eu falo com os meus alunos nas mentorias: saber não muda a vida de ninguém. Saber não muda a vida de ninguém. Se saber mudasse a vida de alguém, a maioria das pessoas tinha a vida transformada. Saber não muda a vida de ninguém. Tem pessoas, eu já fiz trabalho de rua, com morador de rua, com pessoas em situação de a pessoa que está dentro de um processo assim extremo, né, da sociedade, a pessoa que está dentro das drogas, em todo um contexto de destruição mesmo. A gente já fez um trabalho bem acentuado com essas pessoas. Eu gosto muito do trabalho social, muito. Gosto muito. Eu gosto muito desse... Eu aprendo muito, eu cresço muito dentro desse lugar. Essa pessoa é exatamente essa palavra que eu estava procurando, Cleonice. Muito obrigada. Estado de vulnerabilidade. E quando você está lidando com essas pessoas, tinha momentos que eu ia ministrar para elas a palavra de Deus, né, para poder trazer uma palavra de vida, de esperança, uma palavra, né, a gente trazia outras coisas também, roupa, comida, mas trazendo uma palavra de vida e de esperança. Tinha moradores de rua em estado de vulnerabilidade que eles sabiam a Bíblia mais que a maioria dos pastores que eu conheço. Tinha uns que eles sabiam de hermenêutica, de escatologia e não sei o que. Eles sabiam capítulos, não é versículo não, capítulos e capítulos decorados.
mas eles estavam na sarjeta, na destruição, com a família destruída, com a vida destruída, com tudo bagunçado, com tudo destruído. Então o saber deles não mudou em nada a vida deles. Era preferível saber um versículo e colocar ele em prática. Provavelmente não estariam naquele lugar. Então, por que eu tô te contando isso? Porque tem muita gente aqui que você está obesa. Obesa de tantas informações. Todo dia você aprende um pouco mais, meu Deus, é tanto aprendizado, é tanta ministração, é tanta pregação, é tanta coisa, é tanta coisa, é tanta coisa. Sua cabeça é desse tamanho assim, ó. É um obeso de informações, é um obeso de pregações, é um obeso de tanta coisa. É o sabe tudo, é a sabe tudo. Só que não coloca nada em prática. Uma vida parada, uma vida estagnada. Uma vida que não cumpre propósito de Deus. Uma vida que não vive aquilo que Deus estabeleceu desde a eternidade. Uma vida que não tem prática daquilo que aprende. Uma vida paralisada, estagnada, pesada. Porque eu sei um monte de coisa, mas não coloco nada em prática. Eu sei um monte de coisa, mas a minha vida não muda. Eu sei um monte de coisa, mas não está fazendo nenhuma diferença para mim. Nenhuma diferença. Tem uma história, já contei ela aqui, mas talvez você é novo aqui, você vai ouvir de novo. Essa história me marcou muito. Muito, muito, muito. Tanto que eu conto ela várias vezes. Essa história de um menino que tinha perdido o pai e a mãe, bem pequenininho, e ele veio sendo criado pela avó. Quando ele vem sendo criado pela avó, a avó leva ele um dia na igreja. Até toda vez que eu conto essa história, eu fico muito emocionada com essa história. Ele vai uma única vez na igreja. A avó leva ele uma única vez na igreja e ele ouve uma palavra. E o pastor está ministrando. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. E o pastor repete essa palavra, o pastor repete essa palavra de vida, de esperança, de transformação. E essa palavra ela vem como um rema na vida daquele menino. Um rema de Deus. Ele impacta a vida dele, ele sai dali e ele carrega. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele decora, porque o pastor fala tantas vezes, ele decora aquela palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Poucos dias depois a sua avó morre. Eles moravam de aluguel. Em pouco tempo, aquela criança, ela fica sozinha, em vulnerabilidade social. Ela não tem mais pai, não tem mãe. Não... Por fim, aquela criança, ela se torna mais um diante das dificuldades da vida. Mas ela tinha uma palavra. Essa criança tinha um versículo. Um pré-adolescente com um versículo. E das pessoas, aqueles grupos que vão estudar situações de rua e tal, ele encontra essa criança. Ela come, bebe, veste, ela não se envolve em drogas, ela vai crescendo ali, e aí quando eles chegam na vida daquela criança, ele já tá ali já um adolescente. Quando ele perde a avó, ele era um pré-adolescente, ali ele já tá um adolescente. E as pessoas veem que ele é diferente de todos os outros garotos de rua. Porque ele trabalhava, ele se vestia diferente, ele tinha uma aparência de saudável, ele não tinha aparência de alguém que tinha se envolvido em droga, não falava palavrão, nada. E aí foram saber o que tinha acontecido com aquele menino, por que ele era diferente. E aí ele conta a história dele, ele conta essa história que eu acabei de te contar. E ele diz que ele guardou, que ele não entendia bem nem o que é essa palavra. Mas aquele único dia que ele foi na igreja, aquela palavra lá ecoava dentro do coração dele e dizia: o Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. Ele já não tinha mais mãe, ele não tinha pai, ele não tinha avó, ele não tinha para quem socorrer. Mas diz ele que ele tinha uma única palavra. E com aquela única palavra, ele falou assim: moço, com essa única palavra, eu nunca passei fome. Eu nunca fiquei sem roupa. Eu nunca fiquei sem lugar para dormir. Eu nunca me envolvi em droga, em coisa errada, em roubo, em furto, em nada. Eu peço emprego, as pessoas do bico, mesmo eu não tendo idade, as pessoas me dão oportunidade, as pessoas me dão dinheiro, as pessoas me dão comida, as pessoas me dão lugar para dormir. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Uma palavra, um versículo. A prática daquele versículo sustentou. Provavelmente esse menino hoje é um homem. E eu tenho certeza que o Senhor, o pastor, o Pai, o autor e o consumador da vida dele, está lá com a mão poderosa sobre ele, porque ele creu naquela palavra e colocou ela em prática. Vivência da palavra, a verdade da palavra. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: aquele que ouve a palavra e pratica. Prática. Não é apenas aquele que ouve. Nós temos aqui duas pessoas, as mesmas oportunidades. Duas pessoas, as mesmas oportunidades. Duas pessoas recebem a mesma palavra, a mesma oportunidade. Mas uma coloca em prática e a outra não vive a palavra, não pratica a palavra. Ontem eu recebi um testemunho. Ontem eu recebi vários testemunhos, mas esse me chamou muita atenção. A mulher contou que ela chegou aqui na live, ela estava perdendo a casa dela, ela estava perdendo o carro, ela estava com a vida completamente desalinhada, destruída. E ela começa a fazer os propósitos que eu faço de jejum, de oração, de busca. E ela começa a ouvir a palavra, e ela começa a colocar as palavras que está sendo orientada durante os propósitos em prática. E com a prática que ela vai colocando, daquilo que ela está ouvindo, ela conseguiu colocar em dia a casa dela, a vida, as situações, a vida dela. Ela conseguiu alinhar, ajustar. Tudo aquilo que estava desalinhado, ela começou a alinhar. Porque ela começou a colocar em prática. Ela ouviu a vida inteira. Mas saber não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é pegar aquilo que Deus está ministrando e colocar em prática. Tem pessoas aqui que estão pedindo para Deus falar com você, mas Ele já falou. Pessoas aqui pedindo para Deus te orientar, Ele já te orientou. Você precisa obedecer o último passo, para que Ele te dê uma nova direção e um novo passo. Ouça isso. Aquieta o seu coração. Você precisa obedecer a última direção que Ele te deu. Para que então você vá para a próxima fase. E então Ele te dê a próxima direção para onde você vai. Deus deu uma palavra para Noé. Deus disse para ele construir a arca. Ele passou mais de 100 anos. Em média 120 anos construindo uma arca. Veio o dilúvio. Ele usa a arca que durou uma construção centenária. Ele usa alguns meses. Ela atraca. E Deus fala: você não vai mais usar. Aquilo que você levou 100 anos para fazer, agora pronto. Já teve a utilidade dela. Vão para a nova fase. Vão para a nova fase. Mas primeiro ele precisou obedecer a primeira direção. Você está pedindo a Deus e buscando a Deus novas direções. Mas Deus te deu uma orientação e Deus te deu uma direção. Que enquanto você não caminhar na primeira palavra que Deus te deu, Ele não vai te dar a segunda, Ele não vai te dar a terceira, Ele não vai te dar a quarta. É interessante, queridos, que Deus ele mostra o quadro do seu futuro, mas Ele não mostra o caminho
inteiro, ele vai mostrando por fases e por etapas. De acordo eu obedeço, eu vou para uma nova fase. De acordo eu obedeço, eu vou para uma nova etapa. De acordo eu obedeço, eu vou viver no novo de Deus. Deus diz para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não mostrou a terra para Abraão. Deus deu o comando de saída para Abraão. Antes de mostrar a terra, ele precisava obedecer o comando de saída. A direção de saída. A direção. A orientação. Qual é a orientação que Deus está te dando agora? Ah, mas quando Deus me mostrar tudo, quando tiver tudo claro, eu vou sair. Você nunca vai sair, então. É uma pena. Porque você precisa aprender a caminhar pela palavra de Deus. E caminhar pela palavra de Deus é caminhar por fé. Caminhar pela palavra de Deus é quando eu não estou vendo nada, eu dou passos. É quando eu não estou entendendo nada, eu ainda assim caminho segundo aquilo que Ele está falando, orientando, conduzindo, dizendo, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não tenha ideia de qual seja o próximo passo. Quantas vezes Deus vem ministrando, quantas vezes Deus vem ministrando ao meu coração, e aí eu dou o passo sem ter a mínima ideia qual vai ser o próximo passo. Mínima, zero ideia, zero. Mas Ele vai te mostrando gradativamente, de acordo você obedece. Aquele que ouve a palavra, aquele que obedece, ele é semelhante a quem constrói a sua casa na rocha. Ele não vai ser abalado, ele não vai ser confundido, ele não vai andar em círculos, ele não vai se perder no caminho. Aquele que pratica a palavra, ele vai permanecer firmado no Senhor, ele vai permanecer firmado nas promessas de Deus. Ele não vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ele não vai aceitar propostas porque ele tem promessa. Não. Quem tem a vida firmada na rocha, ele não se move por propostas, ele se move por promessa. Ele sabe para onde ele está indo. E ele sabe que o mesmo Deus que deu a promessa, ele é fiel para cumprir, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele fala, ele cumpre. E é por isso que você precisa aprender a praticar a palavra, obedecer a palavra, ser conduzido, guiada pelo Espírito Santo do Senhor. Dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu vou te ouvir, eu vou continuar te ouvindo, e eu vou obedecer, e eu vou continuar obedecendo. E a cada passo que você dá de obediência, Deus revela uma nova fase do caminho. A cada passo que você dá de obediência, Deus te revela as novas fases da jornada, do caminho, do processo. Como vai ser? Eu lembro, lendo a palavra, que Josué vem vencendo os adversários, vem várias coisas acontecendo e de repente Josué se depara com as muralhas de Jericó. Queridos, as muralhas eram tão gigantescas que tinham casas construídas naquela muralha. Eu não sei se você para usar a sua imaginação, se não para, deveria. Mas olha só, imagina uma casa construída no muro. Imagina uma casa construída numa muralha. Eram muralhas gigantescas, impossíveis de ser atravessadas, impossíveis de ser vencidas. Mas Josué em Deus, ele ouve a direção que o Senhor dá para a vida dele. E a direção que Deus dá parece uma direção estranha. Não, você vai dar
Você vai dar 6 voltas, depois na 7ª você vai dar várias voltas. E depois você vai tocar uma trombeta e depois as muralhas vão cair. Josué obedece. Josué recebe a palavra, Josué recebe a orientação e ele obedece. Ele faz exatamente da maneira como Deus diz. Ele faz exatamente como Deus orientou. Ele dá 7 voltas ao redor daquela muralha. Eu não sei se você leu, mas a última volta não é apenas a 7ª e acabou. Na última, ele dá várias. Por quê? Porque era muito específica a orientação de Deus. No último dia, você não vai fazer igual. Você vai fazer diferente. Você vai fazer diferente. Ele obedece cada detalhe da direção de Deus. E a obediência leva uma muralha inteira a se desfazer. E eles vencerem os inimigos, guiados pela presença de Deus. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você deixe de ser ouvinte. O Senhor está dizendo para você: eu quero que você não apenas ouça, mas que você aprenda a obedecer a minha voz e a praticar aquilo que você está ouvindo. Tem pessoas que já ouviram tantas palavras incríveis, extraordinárias. Tem pessoas que receberam tantas direções tão preciosas de Deus. Mas ela vai, não, eu quero ouvir de novo. Não, eu quero confirmação. Não, Deus vai falar novamente. E aí Deus vai confirmando. E você tá lá, ó, estagnada. Deus te trouxe aqui para dizer: eu não quero que você seja apenas um ouvinte, mas eu quero que você seja alguém com atitude, com prática. Quando eu te conduzir, quando eu te orientar, eu quero que você imediatamente pratique, coloque em ação a direção que eu estou te dando, em ação a orientação que eu te entreguei. Atitude faz toda a diferença. Atitude te leva para o novo de Deus. Atitude é cooperar com Deus. Deus não precisa de ajuda, mas Ele quer a sua cooperação. Tem coisas que Deus vai fazer e o que Ele faz é o impossível. E tem coisas que você vai fazer. E o que você faz, aquilo que é possível, aquilo que é natural, é sua responsabilidade fazer. E eu quero te garantir nessa manhã que aquilo que é sua responsabilidade, Deus não vai fazer. Que aquilo que é pra você fazer, Deus não vai fazer. Que aquilo que é pra você se mover, Ele não vai se mover. Tem pessoas que Deus deu uma palavra a respeito de escrever um livro. Ah, porque Deus me deu uma palavra um dia. Não escreve uma página. Não senta para escrever uma página. Não. Se você não vigiar, na sua lápide do cemitério vai ter lá a pessoa que teve muitas ideias, ouviu muitas revelações de Deus, mas nunca fez nada com elas. É pesado, né? Pesado. Mas eu estou aqui exatamente para isso. Para te levar para esse lugar de reflexão. Porque hoje Deus está te chamando para você ir para um lugar de praticante da palavra e não apenas de ouvinte. Aquele que ouve a palavra, pratica, é semelhante a alguém que construiu sua casa na rocha. Chega de construir sua casa na areia. Chega de ouvir aquilo que Deus está dizendo e não fazer nada com ela. Nessa manhã, o Senhor possa ministrar o teu coração. Enquanto eu estou falando aqui, eu sei que Deus está te fazendo lembrar de obras inacabadas que você não finalizou. Deus está te fazendo lembrar de palavras que Ele já te falou, de orientações que Ele já te deu e que você não tinha feito nada com elas.
Eu quero que nessa manhã, em nome de Jesus, nessa manhã você pegue isso aqui, ó, caneta, você pega um papelzinho e você anote aquilo que o Espírito Santo estava ministrando ao teu coração enquanto eu estava falando aqui. Direções que ele te deu, orientações que ele te deu. E que você está aí até hoje, orando por uma nova direção, por uma nova orientação. E Deus está dizendo, ó, enquanto você não der o passo que eu já te dei para dar, você não vai para a nova fase. Já jogou videogame? Quem já jogou videogame aí, diga eu. Enquanto você não passa a fase 1, você não vai para a fase 2. Ah, mas que eu quero ir para a fase 2, eu tenho que ir. Não, não vai. Você vai ter que passar pela fase 1. Não tem como. Não tem como pular fases. Não tem como pular etapas. Não tem como. Você vai precisar viver as fases, viver as etapas. Viver a jornada. Viver o processo. Você vai precisar degrau 1, degrau 2, degrau 3, degrau 4. Vai precisar passar pelo processo. E passar pelo processo alinhada com a presença de Deus, com o Espírito Santo do Senhor, é ouvindo aquilo que Deus está falando e dando os passos que Ele está dizendo para você dar. Enquanto eu estava ministrando aqui também, Deus me fez já lembrar, e o meu ainda já está anotado, de anotações que eu fiz. E hoje, um detalhezinho que eu deixei para trás, eu vou colocar para rodar, para funcionar. Tá ouvindo? Quais são as palavras que Deus já ministrou no teu coração? Quais são as direções que Deus já te deu? Qual é o passo, nem que seja pequenininho, que você precisa dar? Qual é a prática, a ação, a atitude que você precisa ter hoje, aonde você está, com o que você tem? Deus te trouxe para dizer para você: eu não quero que você seja apenas ouvinte, uma aprendedora. Ser aprendiz é muito bom, é poderoso demais. E nós somos eternas aprendizes. Mas não somos apenas aprendizes. Nós somos praticantes daquilo que nós aprendemos. Nós somos pessoas que aprendem e praticam. Aprende, pratica. Em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã. É em nome de Jesus, que você não saia daqui como você entrou, mas que você se posicione ou reposicione. Alguém que estava posicionada e como peregrino se perdeu aí na trajetória. É tempo de voltar para o caminho. É tempo de recomeçar, se reposicionar. E sempre há tempo, queridos. Enquanto tem fôlego, enquanto tem vida, tem esperança. Então se posicione nesse lugar ou se reposicione hoje no nome de Jesus. Senhor, nós oramos. Ô Espírito Santo, nós estamos aqui e nós somos completamente dependentes do Senhor. Traz memórias hoje, Pai, de orientações que o Senhor já nos deu, de direções que o Senhor já nos conduziu, de palavras que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, não apenas ser ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Aquele que ouve a Tua palavra e pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa na rocha. Vem os ventos, vem os vendavais, vem, Senhor, os rios, batem sobre a casa e ela não se move desse lugar, porque ela está alicerçada no Senhor. Que o nosso alicerce esteja em Ti, Pai. Ó Deus, e nessa manhã nós oramos pela prática da Tua palavra, pela prática, Senhor, dos Teus princípios, da Tua orientação. Ah, Espírito Santo, nos leva para um lugar de obediência completa à Tua voz, de condução do Teu Espírito e da Tua presença. Conduza-nos, Senhor. Arranca de nós, ó Deus, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de permanecer nesse lugar de obediência. Espírito Santo, nos conduza nessa manhã, que projetos hoje, Senhor, voltem à vida, voltem a caminhar, voltem a funcionar, que
o Senhor possa despertar nessa manhã, Pai, filhos e filhas segundo o teu coração. E que haja um alinhamento, Senhor, entre céus e terra, que seja feita a tua vontade aqui, Senhor, na nossa vida como é feito no céu. O teu plano se cumpra e o livro com o nosso nome na eternidade se torne uma realidade aqui, Senhor. E que nós possamos verdadeiramente agradar a tua presença e o teu Espírito. Nós fomos chamados, ó Pai, para, Senhor, ser obedientes e agradar o teu coração. E nós queremos alegrar o teu coração com a nossa obediência. Oramos nessa manhã, grava a tua palavra no nosso coração e nos faz, Senhor, aprendiz. Mas não apenas aprendiz, nos faz praticantes dessa palavra no nome de Jesus. Amém e amém de novo.